Nesse aqui também vai ter um mal-entendido. Esse é o segundo vídeo da coletânea de microcontos que eu estou escrevendo durante o mês de maio. Na semana passada, lancei o primeiro vídeo com 4 microcontos, explicando cada um deles. Você pode conferir aqui no canal. E hoje, mais 4 microcontos que eu lancei também durante a semana, a leitura de cada um deles. Hoje eu vou lê-los novamente bem rápido, são bem curtinhos. E em sequência, já falar rapidamente, uma explicação rápida sobre o filósofo, sobre a referência que me veio para trazer essa escrita à vida. O nome dessa coletânea é Uma Antologia de Sofia, serão 16 microcontos, estamos na segunda semana, então são os microcontos do 5 ao 8. E vamos começar por Platão. A diversão era dar nomes às sombras que dançavam na parede. Mas naquele dia, Sombra Sofia dançou diferente. Apenas ele notou. Ela apontava e ele então percebeu. As correntes não tinham cadeado. Ele se espantou, a sombra gargalhou. Bom, aqui a referência para esse microconto é a Caverna de Platão, uma alegoria que está presente na obra da República. Eu quero começar dizendo que a alegoria da Caverna de Platão é uma metáfora que é colocada num lugar de mau entendimento do seu objetivo principal, do seu objetivo original, vamos colocar assim. Ela é vista hoje como uma busca do conhecimento no sentido mais heróico, no sentido daquela jornada do herói. Aquele indivíduo que está na caverna e ele só enxerga sombras, então ele acredita que aquilo é realidade, então ele por algum motivo ele se solta dessas correntes e ele entende que aquilo não é apenas realidade, ele vai para o fora da caverna, ele vê a realidade, ele enxerga o sol, a luz e depois volta para a caverna para tentar trazer os outros que estavam presos com eles. Ela é muitas vezes vista como esse engajamento individual do conhecimento, da abertura do conhecimento. Quando você aprende algo novo, você saiu da caverna. Quando você descobre uma coisa que ninguém sabia, é geralmente vista de uma forma muito heróica, uma visão individualista, heróica, uma visão para falar apenas sobre uma clareza sobre um assunto ou alguma coisa que trouxe a sabedoria que antes não existia e que essa pessoa deveria voltar para ajudar as outras a entender do jeito que ela entende. Matrix é uma referência que é muito utilizada como uma caverna de Platão. No filme Matrix, todos vivemos nesse mundo virtual e apenas quando você sai desse mundo virtual, você vê como está a realidade de verdade. É uma realidade, no caso do filme, toda acabada, toda destruída pelas máquinas, mas é uma metáfora, existe um uso da metáfora da Caverna de Platão, onde o mundo real, que é o mundo virtual no filme, é uma mentira. Então a Caverna de Platão é usada muito dessa forma, como pessoas que estão sendo iludidas com sombras e não com a realidade. Isso tudo não é o que Platão quer dizer. Falei aqui um monte de coisa que não tem nada a ver com a alegoria no seu contexto original. A alegoria de Platão, ela foi incluída, ela foi escrita no livro A República. A República de Platão quer tratar de política, quer tratar de sociedade, quer tratar de quem seriam as pessoas de uma sociedade que deveriam comandar, ou não apenas isso, mas como separar da melhor forma os indivíduos para cada função dentro de uma sociedade, de um coletivo de pessoas. Então, a alegoria de Platão, ela não é nada mais do que um argumento dentro da proposta.
E eu vou explicar aqui um pouquinho mais sobre isso. Dentro da República, o diálogo da República é Sócrates discutindo com vários indivíduos sobre diversos assuntos, iniciando no livro 1 da República por justiça. Essa é a base. Eles começam a discutir justiça, começam a discutir quem é justo, quem é injusto, o que é melhor ser justo ou ser injusto. Eles trazem outras metáforas dentro, ou histórias dentro da República, como, por exemplo, o Anel de Giges, que é uma referência, foi uma referência que foi usada para a criação do Senhor dos Anéis. Afinal, Giges encontra um anel, onde quando ele coloca e gira esse anel no dedo, ele fica invisível. E aí existe um dilema entre o que você faz quando você está invisível, se você faz o certo ou o errado, se você não pudesse ser visto, você agiria de forma ética, de forma justa, na verdade. E a argumentação inicial é de que não, toda pessoa que tivesse o poder de fazer o que quiser, quando não está sendo vista, ela cairia na corrupção e cairia na injustiça, e por isso injustiça poderia ser algo melhor, porque traz mais vantagem. Existe toda uma discussão, o livro da República ele explica muito bem essa questão da justiça, sociedade, mas o que acontece é que lá na frente, no livro 10 da República, Platão, pela voz de Sócrates, explica a alegoria da caverna. E a única coisa que ele quer argumentar em relação, usando a alegoria da caverna, é como o filósofo é a pessoa que tem a melhor capacidade para liderar de forma justa e fazendo bem uma sociedade. Então Platão ele acreditava que os filósofos seriam as pessoas mais adequadas a conduzir uma sociedade, porque ela estaria pensando no bem, na verdade, na justiça da melhor forma possível. Então, depois de toda a argumentação em todos os livros sobre justiça, sobre sociedade, sobre muita organização individual dentro de cada pessoa ou cada cargo coletivo numa sociedade, eles vão chegar à conclusão de que o filósofo é a pessoa que detém o conhecimento para conduzir uma sociedade, e isso é explicado através da alegoria da caverna, onde a pessoa que sai, ela é o filósofo, encontra o bem, que depois que seria a filosofia, o conhecimento, até inclusive o mundo das ideias, quando a gente chega lá no sol, e depois ele volta para tentar contar para os outros que estão presos, para as pessoas que não detêm esse conhecimento, e muitas vezes podem ser ridicularizados como eram na Grécia, como os gregos eram ridicularizados na Grécia, inclusive injustiçados, assim como Sócrates foi morto por filosofar. Então não é uma questão apenas de sabedoria, uma questão de aprendizado, uma coisa epistemológica de o conhecimento, eu abri os olhos para o conhecimento e agora eu saí da caverna. Não é sobre isso, é sobre justiça, é sobre o bem, é sobre a pessoa mais adequada a conduzir a sociedade da melhor forma possível. Porque as pessoas que estão na caverna também são as pessoas que dominam hoje, no caso, na época, a sociedade. Então as pessoas que no final julgaram que Sócrates deveria se matar, e ele acabou se matando com a cicuta, porque ele decidiu que era melhor isso do que deixar de filosofar, também eram pessoas que estavam dentro da caverna. Então o filósofo é essa pessoa que detém o bem, detém esse conhecimento do bem e da organização, da melhor organização de uma sociedade. Então ela não tem, voltando aqui, ela não tem o objetivo de dizer que a pessoa que sai da caverna é a pessoa iluminada por um conhecimento ou pela realidade, ou por uma coisa que ninguém está vendo exatamente, mas apenas uma argumentação política em favor dos filósofos. O segundo microconto é sobre Kant. Uma tarde calma no banco da praça. Do outro lado da rua, um cocheiro raivoso chicoteou seu cavalo por ser muito lento. O senhor sentado ao seu lado resmungou. Se todo mundo se tratasse assim, que tipo de mundo sobraria? Sofia não disse nada.
anotou a frase no seu diário e a levou até o cocheiro. A brincadeira aqui com esse microconto é em relação ao imperativo categórico. O imperativo categórico de Kant é uma conduta ética que diz que devemos agir a partir de máximas individuais que poderiam se tornar universais. Então a ideia aqui é tomar decisões racionais, levando em conta que a decisão que eu tomo poderia ser tomada por qualquer pessoa e mesmo assim nada de mal, nenhum problema aconteceria, nada de que atrapalhasse o convívio ou o coletivo seria atingido por essa ação. Então é uma ideia que o próprio Kant diz que a gente precisa antes levar em consideração que todo ser humano ele é capaz de tomar decisões autônomas e conscientes e racionais. Então esse é o início do imperativo categórico. A partir disso, devemos tomar decisões levando em conta o bem coletivo no seu modo mais universal. Então, o exemplo aqui do texto, quando eu quero dizer que o cocheiro raivoso chicoteou seu cavalo, a ação dele, na verdade, está abrindo portas. Quando ele toma essa ação, ele está dizendo para toda a sociedade que toda a sociedade poderia tomar a mesma ação. Se a ação é estou com raiva e vou chicotear alguém que é lento, ou o cavalo no caso do animal, será que uma outra pessoa poderia, quando está no meio da calçada e tem alguém na frente andando devagar e você quer passar por ela, mas está com pressa e não consegue, e isso te irrita, você poderia dar uma chicotada nessa pessoa? O imperativo categórico, ele vai dizer que se você toma uma ação, mas não está pronto para também receber essa ação, ou a sociedade estaria em algum tipo de colapso, caso todo mundo tomasse essa ação, ela infringiria esse imperativo, ela não é uma conduta ética a ser tomada. Se você trai uma pessoa, por exemplo, isso quer dizer que você, ao mesmo tempo que está tomando essa ação de trair alguém, você está deixando aberto para todas as pessoas que todos podem trair e todos podem te trair também. Porque já que você tomou essa conduta, você assume que todo mundo tem a capacidade autônoma de tomar decisões como você toma. Isso quer dizer que se você tomou essa decisão de forma racional, lógica, todas as outras pessoas também poderiam tomar ela, porque a sua máxima de ser uma pessoa que trai deveria poder se tornar universal. Mas nem sempre é o caso. Afinal, no caso da traição, ela não é uma conduta que leva a algo positivo, ela leva a algo negativo. Então é por isso que a reflexão da sua ação precisa ser tomada acima da emoção. E aqui tem um ponto-chave. O imperativo categórico não age a partir da emoção. No próprio conto, quando eu digo que Sofia anotou a frase no diário e levou até o cocheiro, eu deixei essa parte em aberta, por quê? Se Sofia levou o diário para conscientizar o cocheiro porque teve dó do cavalo, não é imperativo categórico. Porque isso implica que ela fez apenas emocionalmente, não a partir de uma lógica de conduta de sociedade. Agora, se ela entendeu como imperativo categórico, como sociedade, que essa ação não poderia ser tomada porque ela infringe uma ética do bem comum, bem universal, aí sim estamos dentro do imperativo categórico. O terceiro microconto é sobre Byung-Chul Han. Na sala de espera, um homem chorava em silêncio. Todos os outros estavam sorrindo em seus celulares. Sofia entendeu. A dor, sem curtidas, é invisível. Voltou a ler um livro que ninguém mais compartilha.
Bom, nesse microconto eu mirei em Byung-Chul Han e acertei em Guy Debord, porque parece muito que eu estou falando de uma sociedade do espetáculo e não de uma sociedade do cansaço. Apesar desse homem estar numa sala de espera, possivelmente de uma clínica, e possivelmente com algum tipo de ansiedade, algum tipo de problema psíquico, algum tipo de cansaço gerado por essa sociedade na qual ele vive. Mas quando eu digo a dor sem curtidas é invisível e as pessoas estão nos celulares sorrindo para o espetáculo da mídia consumista que elas estão vendo, isso tem muito a ver com Guy Debord também na sociedade do espetáculo, onde tudo é mídia para consumo, onde tudo se tornou consumo. No caso do Byung-Chul Han, eu quis trazer um pouco mais dessa invisibilidade das dores, dessa falta do afeto que a cada dia que passa estamos perdendo por causa da individualização da sociedade. Estamos cada vez mais individualistas, presos em celulares, presos em consumos individuais, presos em retóricas individualistas, e isso faz com que nós percamos a visão das pessoas que estão em volta, vivas ao nosso lado, de carne e osso, sentindo dores, sentindo. No final é isso, pessoas que estão sentindo de verdade e que poderíamos estar nos relacionando, mas estamos tão presos nesse mundo consumista, nesse mundo digital, que isso acabou diminuindo a nossa sensibilidade para o outro. E o quarto e último desse vídeo é sobre Heidegger. Mas você é homem, tem que agir dessa forma. Sofia parou para ouvir os dois discutindo. E desde quando eu ser homem significa que existe uma conduta a ser seguida? Sofia se deu por satisfeita e continuou sua caminhada. Nesse aqui eu mirei no Heidegger e acertei lá em Simone de Beauvoir e Judith Butler. Mas, apesar de eu estar falando de um entendimento de atuação pelo primeiro indivíduo do texto, dizendo que uma pessoa é homem, deve agir como homem, porque isso é o jeito certo de agir. Isso vai estar muito em Simone, isso vai estar muito em Judith Butler, sobre como atuamos papéis, mas eu quero dar um passo para trás, que é para falar sobre o ser, para falar sobre a entificação do ser, que aí vem de Heidegger, que é a sua ontologia dos entes e da desentificação na realidade. A ideia aqui é sobre como a gente cria rótulos muito fácil para fazer definições rápidas. Então, ele é homem, ela é mulher, ele é professor, ele é um desenvolvedor de software, ele é médico. Essas definições que a gente faz de forma rápida, de forma acelerada, elas são reduções do ser. Elas entificam o ser, ou seja, elas criam uma visão limitada daquilo tudo que um ser, de toda a potência, de toda a diversidade, toda a dinâmica que aquele ser pode ter. Então, uma pessoa, ela não é apenas uma mulher, ela não é apenas uma médica, ela não é apenas uma corredora ou uma atleta. Ela tem muito mais. Ela é uma coisa diferente a cada momento. Então, Heidegger, quando ele propõe o ser aí, ele vai dizer que cada ser é de um jeito em um local, em um momento, em uma situação. Eu agora sou um ser falando para frente do celular, gravando esse vídeo no meu escritório. Mas assim que eu sair daqui e for para a cozinha pegar uma água, eu já serei outro ser. Então a realidade é que a cada momento essa transformação de seres, ela está em um eterno movimento. Assim como Heráclito já dizia lá atrás, quando ele falou do rio, que uma pessoa não entra duas vezes no mesmo rio, porque na segunda vez não é o mesmo rio e nem a mesma pessoa. Heidegger vai trazer isso de uma forma muito mais radical, dizendo que não existe identificação. Não é nem o homem que entrou no rio, não é nem o rio, porque já não é nem mais rio, talvez. Porque só dizer que é um rio seria entificá-lo. Só dizer que o homem entrou seria entificar. É muito mais. Existe todo um contexto que vai dizer o que é esse ser.
Então, quando você diz que conhece alguém, será que você conhece de verdade? Ou será que é só aquele contexto que você presenciou até o momento? Porque é impossível conhecer 100% uma pessoa sem ser essa pessoa, e nem essa pessoa talvez se conheça tão bem e consiga identificar o seu próprio ser. Isso quer dizer que toda vez que você encontra alguém que você vê com recorrência, uma pessoa no seu trabalho, uma pessoa na sua casa, um amigo, você já entra nesse relacionamento, nesse novo contato, já entendendo coisas que você já entende dessa pessoa. Ah, elas são dessa forma, ela é assim, ela é não sei o que, ela é mais animada, ela é mais triste, ela hoje quer conversar, ela talvez esteja com problema, ela... Não importa a situação. Mas, para Heidegger, nós nunca devemos entificar e já trazer esses rótulos pré-definidos, esses pré-conceitos em relação a uma pessoa. E isso vai gerar angústia. Porque isso significa que nós nunca conhecemos ninguém de verdade. Então a pessoa com quem eu convivo grande parte da minha vida, hoje, se eu encontrá-la daqui meia hora, ela já será um ser que eu não conheço, porque alguma coisa nela eu não tenho acesso, que eu não posso identificar, e ela já teve uma vida nesse momento, e ela nessa situação desse novo contato não é o mesmo contato da semana passada ou de ontem, são sempre situações diferentes em eternas mudanças e metamorfoses. Então a ideia aqui é sobre como isso gera angústia, e essa angústia é o primeiro passo para que nós acabemos conhecendo quem nós somos de verdade. Então é através da angústia de não conhecer o outro que nós vamos descobrindo cada vez mais sobre nós mesmos. É isso que a ontologia heideggeriana vai dizer. Eu sou Vinícius Canhoto, obrigado por acompanhar mais um Deixa Eu Pensar. Semana que vem teremos mais 4 microcontos de mais 4 figuras filosóficas da história da filosofia. E antes de partir, gostaria de pedir para que sigam o canal, deixem o like, ajuda muito, e não percam o próximo Deixa Eu Pensar.